Pessoal, esse aqui é um tipo de questão, só para recapitular aqui. Ontem à noite eu fiz essa questão, como eu comentei com vocês, né? Que foi uma questão de cálculo iterativo, que a gente chuta um valor e vai encontrando outros. E essa aqui também é uma questão de cálculo iterativo, semelhante a essa que eu fiz ontem à noite, as questões de diâmetro. As questões de encontrar velocidade ou vazão também são questões que a gente acaba tendo que fazer iterações. Vocês vão entender o porquê depois, na hora que a gente vai resolvendo a questão como um todo. Então, o que é que acontece? Essa questão diz o seguinte: ó, o engenheiro de Minas planeja fazer mineração hidráulica com um jato de água de alta velocidade. Um lago a pressão atmosférica está localizado a 300 metros acima do local da mina. A água será fornecida através de 900 metros de uma mangueira de incêndio com um diâmetro interno de 75 milímetros e rugosidade relativa 0,01. 90 engates, que tem uma relação L sobre D de igual a 20, estão localizados na mangueira. O diâmetro de saída do bocal é de 25 milímetros. Então aqui é importante a gente ter essa visualização que o diâmetro interno da mangueira é de 75 milímetros, mas a saída tem um bocal de 25 milímetros. O coeficiente de perda de carga localizado na saída é de 0,02, baseado na velocidade de saída. Estime a velocidade máxima que o sistema pode fornecer. Então, beleza. É o seguinte, pessoal. Nesse caso aqui, a gente tem basicamente duas velocidades nesse escoamento, né? A velocidade interna da mangueira, relacionada ao diâmetro de 75 milímetros, e a velocidade externa aqui, né? Baseado nessa saída de 25 milímetros. A gente sabe, né? A gente já viu isso na, na unidade passada, que quando a gente diminui a velocidade, o diâmetro para uma mesma vazão, a gente aumenta a velocidade, que é o propósito aqui, né? Que o engenheiro quer fazer essa mineração com jato de alta velocidade, né? Então, por isso, essa redução do diâmetro e é justamente a velocidade que a gente quer encontrar. Então, só para a gente lembrar de algumas coisas, lá na unidade passada, a gente viu que no escoamento permanente, né? A vazão de entrada, ou a vazão 1, é igual à vazão 2. Quer dizer, isso aqui foi o que a gente viu na unidade passada, lá da conservação da massa. Isso quer dizer que a velocidade a velocidade 1 vezes A1 é igual a velocidade 2 vezes A2. A conservação da massa a gente já viu isso. O que a gente quer aqui nesse problema é encontrar essa velocidade máxima da saída, né? O nosso V2. Então, todos os termos que a gente tiver correlacionado nesse problema relacionados a V1, nós vamos substituir por V2, isolando V1 aqui, nesse nosso problema, a gente vai ter isso. V2A2 dividido por A1, que no final das contas vai ficar, já que a gente está trabalhando com a área circular, né? A gente vai ter uma equação do tipo B2 ao quadrado sobre B1 ao quadrado, né? Já que os termos do π ao quadrado e de 4 que aparece na forma da área serão anulados. Então, nossa equação, todos os termos que tiver V1, nós vamos substituir por essa equação aqui, porque a gente está interessado em calcular V2. Não é de interesse calcular
V1. Então, por que que a gente fez isso aqui antes? Para não ter que fazer depois e acabar ficar indo e voltando no nosso problema, tá? Já que o problema está pedindo efetivamente é a velocidade de saída. Então, basicamente, uma das coisas que a gente vai ter que fazer é correlacionar com essa equação aqui, tá certo? Até aqui alguma dúvida? Bom, outra coisa que a gente vai utilizar nesse problema é a nossa equação da energia. Ah, professor, como é que a gente sabe que vai usar a equação da energia? Normalmente, pessoal, quando a gente trabalha com casos de diferença de altura, né, que é esse caso aqui, a gente tem água num ponto mais elevado e água num ponto mais baixo, e também a associação de perdas de carga localizadas e distribuídas, a gente acaba que vai ter que usar essa equação da energia para correlacionar essas perdas de carga com a energia potencial, né, que é a diferença de altura aqui entre entre os pontos de análise do nosso problema. Eu não vou fazer o desenho aqui desse sistema, só porque para não gerar mais dúvida, tá? E não ficar tão bagunçado, a gente acaba perdendo muito tempo, porque dá para interpretar dessa forma aqui. Então, a equação da energia a gente vai usar na grande maioria dos problemas de perda de carga, ela é importante justamente porque ela é a análise da energia de todo o problema, onde a gente vai correlacionar a perda de cargas distribuídas e localizadas com outras variáveis, tá? Seja ela a energia que a bomba vai fornecer num determinado problema, etc. Nesse nosso caso aqui, a gente não tem bomba, então esse termo aqui a gente pode anular, tá? A gente já pode até desprezar aqui, já que não tem bomba associada a este problema. E aí, da equação da energia, pessoal, a gente normalmente, né, lembrando aqui as questões anteriores que a gente já fez, tipo essa, entre dois reservatórios, e tipo a que a gente fez ontem com vocês aqui também, utilizando os reservatórios, a gente precisa selecionar dois pontos de análise, né? E para esse problema aqui, que pontos de análise a gente poderia selecionar? Vocês poderiam dar uma luz? Tem que selecionar o ponto lá da, como é que chama, da superfície, porque vai ter a pressão atmosférica, não é isso? Isso. Um dos pontos é a ponta da superfície, né, do lago, que vai estar a pressão atmosférica. Então, a gente sabe que essa pressão aqui ela vai ser anulada, a velocidade também, já que está na superfície do lago. E o outro ponto de análise. Lembrando que a saída, nesse caso, não é para um reservatório, né? Não é para um outro reservatório. A água está saindo do lago, que está no local mais elevado, por uma mangueira, e joga dentro da mina, certo? Que outro ponto de análise a gente pode correlacionar? Vixe, professor, eu não vou saber dizer não, viu? Agora, pra gente encontrar o V1 lá em cima, eu achei que era para usar aqui embaixo. No caso, vai ficar só o V2 aqui embaixo, Aqui nessa você outra está dizendo? forma? É, Então, depende do ponto de análise que a gente está fazendo. Porque se a gente seleciona inicialmente, né, a superfície do lago, esse V1 aqui, deixa eu colocar, para não confundir aqui, velocidade interna. Pra não confundir com o V1 dessa nossa equação da energia. Certo? Esse V1 aqui está associado ao ponto que a gente está selecionando, que é o ponto do lago. O nosso segundo ponto de análise, veja, se a gente seleciona um ponto no meio da tubulação, ou sei lá, entre 450 metros, a gente precisa saber, dentro desses 450 metros, quanto que é a pressão interna e quantos engates existem ali. Então, não é um bom ponto de escolha,
porque a gente não tem tanta informação sobre. Mas o ponto de saída da tubulação, lá sim, a gente tem informação. Por quê? Na saída, a água ela vai ser jogada dentro de uma mina. Então, de certa forma, vai estar a pressão atmosférica, ou seja, P2 vai ser igual a P1, né? Por isso esses termos vão se anular. A outra coisa é que a gente pode considerar esse ponto de saída da tubulação como sendo a origem do nosso sistema de coordenadas. Então, a gente pode desprezar aqui Z2. Mas a gente não pode desprezar aqui V2, porque é justamente a saída da tubulação, né? A gente está na saída do bocal, na saída da mangueira, e lá existe uma velocidade que é o que a gente quer encontrar aqui, nesse nosso problema. Ao longo de toda a tubulação, a gente está saindo lá da superfície do lago, passando por 900 metros de mangueira, então vai existir perda de carga distribuída, HL, e dentro desses 900 metros de mangueira, a gente tem 90 engates e temos um bocal, que também provoca uma perda de carga localizada, ou seja, a gente vai ter perda de carga localizada também. E aí nossa equação de energia, ela vai se resumir a basicamente GZ1 igual a alfa 2 V2 ao quadrado sobre 2 mais perda de carga distribuída e perda de carga localizada, certo? Professor, ainda não entendi direito porque cortou aquele HB. Porque aqui é relacionado à bomba, nesse caso a gente não tem bomba, tá? A gente pode desprezar isso daqui, tá certo? Ah, valeu. É É, porque a gente tá acostumado com os outros problemas, aí eu tava vendo justamente ao contrário, que saía do zero para os 300. Mas eu vi que, eu disse, "Oxe, como não, é que nesse não usa a caso, bomba?" Mas eu já entendi, já. exatamente. Nesse caso, a gente está saindo de um local mais alto e está indo para um local mais baixo, e não precisa de bomba, tá? A própria ação da gravidade faz isso aí, gera o escoamento. Então, aqui é o seguinte, pessoal, a gente está interessado em calcular esse V2. E aí vem um ponto importante, que é o quê? Esse alfa. Como a gente viu, e vocês viram também isso aqui anteriormente, esse alfa, ele vai depender do tipo de escoamento que a gente está trabalhando, né? Se é um escoamento laminar ou um escoamento turbulento. Ele varia e pode variar também dentro desses dois tipos de escoamento. E é o seguinte, pessoal. Nesse tipo de problema aqui, a gente quer um jato de alta velocidade. Normalmente, em problemas de com alta velocidade, né, a gente vai ter um escoamento turbulento, né? Seria muito difícil ter um problema de uma situação real de alta velocidade com escoamento laminar. Então, nesse caso aqui, a gente pode fazer uma suposição a título de simplificação para a gente poder resolver o problema inicialmente e depois a gente pode testar isso com a resposta que a gente encontra se a gente fez essa suposição correta. Então, a gente vai fazer uma suposição de que a gente está lidando desde aqui, né, até porque a gente tem uma relação de rugosidade, então a gente já pode supor que isso aqui é um escoamento turbulento. Por quê? Porque no escoamento turbulento, esse alfa é muito próximo de 1. Então ele não vai sofrer, não vai ter nenhuma influência sobre nossos cálculos, tá certo? E mais uma vez, a gente está supondo isso porque a gente tem a relação de perda de carga localizada, perda de carga, rugosidade relativa influenciando no escoamento, já que no escoamento laminar isso aqui não influencia tanto, e a gente tem um sistema de alta velocidade. Então, para um escoamento turbulento, esse alfa aqui é muito próximo, não é igual, mas ele é muito próximo a 1. Ele pode, e aí a gente vai fazer uma aproximação e dizer que esse alfa, ele é aproximadamente 1, para que ele não tenha nenhum efeito sobre nossos cálculos aqui. Então, beleza. O que é que a gente quer encontrar? V2. Antes da gente isolar esse V2, a gente vai destrinchar todas essas fórmulas aqui e depois isolar efetivamente o que a gente quer, já que nesses termos de perda de carga, tanto localizada como distribuída, existem os termos de velocidade. Então, continuando aqui na equação da energia, a gente tem basicamente isso. Ó. Vai ter GZ1 vai ser igual. Eu vou apagar o alfa, para não ficar confundindo.
mais a perda de carga distribuída. Perda de carga distribuída, efetivamente, aqui a gente vai colocar a equação da perda de carga distribuída. Vocês vão entender o porquê quando a gente terminar. A equação é essa daqui, né? O de atrito vezes L sobre D vezes V ao quadrado. Só que V é esse aqui, pessoal? V1 ou V2, associado à perda de carga distribuída? É V1 ou V2? A velocidade interna ou a velocidade de saída? Fica a primeira. Eu acho que é de interna, né? Tá pela tubulação. Essa é a interna porque ela é associada ao comprimento total da tubulação, aos 900 metros de tubulação. A da saída está associada só ao bocal, certo? Saída. Então é importante a gente saber diferenciar essas duas velocidades aqui para que a gente não tenha nenhum problema quanto à sua solução. Então aqui é efetivamente V1, velocidade interna, tá certo? Porque está associada à perda de carga distribuída a esses 900 metros de tubulação que tem um diâmetro de 75 milímetros, certo? Aí, Tony, oi, existe alguma relação entre uma velocidade interna e a velocidade de saída com relação a ser é, turbulento ou não? como assim? Porque, por exemplo, você encontra uma velocidade interna lá no meio do caminho, né, da tubulação, X, e calcula uma na saída Y. E tem Certo. alguma relação que diga que no meio da tubulação ele vinha com tal velocidade e, Você está tipo, falando na para mudar saída, mudar o regime de escoamento? sim, se, tipo, na saída Não, ele vai não duplicar ou porque, triplicar essa velocidade. não porque a gente tem que lembrar que o número de Reynolds ele não depende apenas da velocidade, ele também depende do diâmetro. Então, quando a gente tem a mesma vazão, isso aí é compensado pelo diâmetro, a alteração da velocidade, tá certo? Certo? Tranquilo, deixa. E aí, pessoal, a fórmula da perda de carga localizada, a gente viu basicamente duas formas, né? F vezes LE sobre D, que é o comprimento equivalente, vezes V ao quadrado dividido por 2, mais, ou a outra fórmula, né, que é K vezes V ao quadrado sobre 2. Nesse caso, a gente vai usar as duas fórmulas de perda de carga localizadas, porque em relação ao engate, a gente tem a relação LE sobre D, a do comprimento equivalente. E em relação ao bocal, a gente tem a associação aqui do K. Então a gente vai acabar usando as duas fórmulas. E a primeira é muito parecida com essa daqui, né? Que a gente tem do a perda de carga distribuída. O que é que muda? Aqui a gente vai ter um somatório, né? De comprimentos equivalentes. Que no nosso caso aqui é 90, né? Já foi dado isso pra gente. Aqui LE sobre D. E aqui, mais uma vez, essa velocidade é associada à velocidade interna ou à velocidade externa? A velocidade 2, em relação aos engates, tá? Aos 90 engates. É, também é um interno. Aqui também vai ser relacionado à velocidade interna. Por quê? Porque a gente está dentro ainda da tubulação, certo? A gente ainda está dentro Esses 90 engates, eles estão associados ao diâmetro de 75 milímetros. Então a gente sempre tem que fazer essa correlação de velocidade e diâmetro para saber qual termo de velocidade a gente está utilizando, certo? E notem o seguinte, que esse LE sobre D, a gente vai fazer uma substituição total desse termo aqui, por 20. A gente não precisa mudar o diâmetro aqui nesse caso, tá certo? E a outra perda de carga localizada que a gente tem é efetivamente a do coeficiente de perda de carga, né? Que a gente vai ter uma relação aí de V ao quadrado sobre 2. Agora, esse V aqui é relacionado ao bocal. É a velocidade interna ou a velocidade 2? Velocidade 2. Agora sim,
a gente vai ter a velocidade 2 envolvida aqui no nosso problema, que é a velocidade de saída, que esse aqui está associado ao bocal, tá? Essa perda de carga localizada. Então, aqui, ó, a gente vai ter tudo isso é perda de carga localizada. Isso aqui é perda de carga distribuída. Vou deixar escrito aqui para a gente não se confundir. E aqui perda de carga distribuída, certo? Esses dois termos relacionados ao nosso HLM e aqui ao nosso HL, a perda de carga distribuída. Então aqui, ó, mais uma vez apareceu o termo de velocidade interna e termo da velocidade externa, na nossa velocidade de saída. Mais uma vez, a gente está interessado em velocidade externa, então não tem porquê a gente ter esses termos aqui, ó, de velocidade interna. Porque senão a gente vai ficar com a equação que a gente não tem com duas incógnitas. E de certa forma a gente vai precisar dessa daqui para poder fazer toda a nossa análise, tá certo? Ah, professor, eu tô vendo que a gente tem duas incógnitas, mas a gente tem duas equações, a gente pode resolver nosso problema. Na verdade, não. Na verdade, a gente tem uma terceira incógnita aqui, que é o fator de atrito. E o fator de atrito, como a gente bem sabe, ele depende da rugosidade relativa, que foi dada no problema, nesse caso, e do número de Reynolds, que depende do da velocidade, tá? Então, a gente acaba tendo que fazer, a gente não tem essa informação. Então, por isso que existe aí, vai existir para a gente a necessidade do cálculo iterativo, né? De chutar um valor e ir recalculando todo o resto para a gente poder solucionar o nosso problema. Professor, se o problema tivesse dado o valor do coeficiente de atrito, do fator de atrito, era um problema de cálculo iterativo? Não, porque a gente já iria conhecer esse fator de atrito aqui. Nesse caso, como a gente não conhece o fator de atrito e não temos como determiná-lo, né, através do diagrama de Moody e até mesmo das equações, a de Colebrook, por exemplo, a gente não pode, vai precisar fazer o chute efetivo aqui desse, ou do fator de atrito, ou da velocidade, e sair recalculando tudo de uma vez. A gente vai montar a equação, vocês vão ver isso aí com mais calma. Então, substituindo aqui, pessoal, os termos de velocidade interna por essa equação aqui, ó, que a gente fez, a gente vai obter o seguinte. Deixa eu pegar essa equação e colocar em outro slide, porque vai ficar um pouco grande. Então, tudo que tiver velocidade interna, a gente vai substituir por V2 vezes D2 ao quadrado sobre D1 ao quadrado. Então, esse termo aqui, ó, de velocidade interna, vira tudo isso aqui. E aqui, mesma forma. E aqui eu já vou deixar em evidência, pessoal, o termo V2 ao quadrado, tá? Porque ele é comum em todos esses elementos aqui da nossa equação, tá? Para simplificar o nosso problema. Então, esse aqui é um termo comum, que multiplica todas essas frações aqui do nosso problema, né? O primeiro, né, é 1, já que é esse primeiro termo aqui, mais
mais. Quando a gente isolar o V2 ao quadrado aqui nesse nosso problema, a gente vai ficar com FL, F vezes L sobre D, vezes. Aqui vai ficar D2 ao quadrado, então D2 à quarta sobre D1 à quarta, tá certo? Quarta sobre D1 à quarta também. Deu para visualizar isso, pessoal? E aqui, lembrando, esse D da esse D aqui da perda de carga distribuída é o D1 também, tá? Substituir aqui também para não ter. Então é isso. Deu para visualizar, pessoal, esse passo aqui que foi feito de simplificação? Deu, professor, tranquilo. Então, dando continuidade, isolando agora o V2 aqui, semelhante a isso que a gente fez, vai ter mais F vezes o nosso somatório, e aqui continua do mesmo jeito. D2 à quarta sobre D1 à quarta. E tudo isso mais A, que é o coeficiente de perda de carga. Então, aqui a gente isolou, né? Efetivamente, a gente conseguiu simplificar aqui a nossa equação. Não está uma equação ainda tão prática, né? Porque a gente tá uma equação grande para a gente trabalhar e a gente ainda precisa fazer algumas alterações aqui. Então, mais uma vez, a gente está interessado em calcular, ó, a velocidade é o quadrado. Se a gente isolar, desculpa, a gente está interessado em calcular V2. Se a gente isolar V2 nesta equação, a gente obtém isso aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada, né? Já que a V2 é o quadrado. Notem que o GZ1 está do outro lado da equação. A gente vai passar multiplicando esse 2 aqui, então vai ficar 2 vezes GZ1. Tudo isso dividido por isso aqui, ó. Com essa equação que a gente vai utilizar para determinar a velocidade. Aí aqui a gente olha para os termos que a gente conhece e para os termos que a gente não conhece. O que é que a gente conhece aqui? Z1, né? Que é a nossa 900 metros, a elevação, desculpa, 300 metros. A gente conhece o comprimento, que é 900. Conhecemos D1, conhecemos D2, conhecemos L sobre D, conhecemos K. O que é que a gente não sabe? Fator de atrito. A gente ainda poderia até simplificar mais ainda. Opa, isso daqui fazendo isso. Mas fica a critério de vocês querer fazer isso ou não, tá? Já que o fator de atrito é comum nesses dois termos, a gente pode isolar aqui. Colocar outro parêntese. E poderia ficar assim. Já que o fator de atrito é comum também a esses dois termos aqui. Então, o que, é que a gente não sabe, pessoal? O fator de atrito. E o fator de atrito, como a gente já viu, ele vai depender da rugosidade relativa e do número de Reynolds. Só que Reynolds, vou pegar aqui a equação de Reynolds. Reynolds depende da velocidade. E a gente não sabe a velocidade desse nosso problema. E nesse caso aqui, a velocidade é a velocidade interna ou a velocidade externa? Velocidade interna. A velocidade interna, né? Porque está associada à perda de carga local distribuída, né? Aos 900 metros de tubulação e aos 90 engates do nosso problema, né? Então só vai influenciar aqui. Então essa velocidade aqui do Reynolds é o que a gente chamou, né, de velocidade interna. Aqui mais uma vez a gente vai fazer a substituição do termo de velocidade interna por
V2, D2 sobre D1 sobre D1. Tudo isso elevado ao quadrado, né? Fazendo isso, nossa equação fica ρ vezes tudo isso aqui. Esse D é o nosso D1. Ah, parar de brigar com tudo isso aqui dividido por mim. E aí, a equação de Reynolds efetivamente fica ρ vezes V2 vezes D2 ao quadrado. Tudo isso sobre mi vezes D1. Então tá aqui a equação de Reynolds do nosso problema em função do V2, que é o que a gente quer. Então, mais uma vez, pessoal, essas duas equações a gente conhece basicamente tudo, né? Vai ficar faltando uma única variável, que é o V2. E é aqui que entra o cálculo iterativo. Por quê? Porque a gente conhece o epsilon sobre D, a nossa rugosidade aparente. Deixa eu pegar aqui. Esse epsilon sobre D, ele é constante, esse problema, e vale 0,01, né? Já foi dado aqui no problema. Então, o cálculo iterativo vai funcionar da seguinte forma. A gente vai chutar, nesse caso aqui, a gente pode chutar um valor de velocidade, né? Com essa velocidade, a gente vai calcular esse Reynolds. Com esse Reynolds e essa relação epsilon sobre D, a gente vai encontrar um fator de atrito e vai substituir aqui nessa equação, encontrar a velocidade, aí essa velocidade recalcula o Reynolds, recalcula o fator de atrito e recalcula a velocidade e fica nesse ciclo até a gente ter uma convergência. Eu vou fazer com vocês, já a gente tem bastante tempo para isso, então vou montar aqui para a gente trabalhar. Então, antes da gente fazer isso, o que é que vamos fazer, né? Semelhante à equação ao problema do cálculo do diâmetro, que é iterativo, a gente vai deixar apenas o que a gente recalcula, substituir todos os termos aqui que a gente conhece, para a gente ter essa equação aqui mais simples. Então fica 2 vezes 10 vezes Z1, que vale 300. O fator de atrito a gente não sabe. Aqui o L é 900. D1 é de... Cadê D1? 75 milímetros. D2 é de 25 milímetros. A quarta. A gente pode fazer o seguinte aqui, né? 0,025, 0,075, tudo isso tá
Aqui a gente vai ter, substituindo esse somatório, né? 90, que são 90 engates, vezes 20. E a mesma coisa aqui, mais o K que vale 0,2. Certo? O nosso problema vai ficar esse problema é maior do que os do cálculo do diâmetro, pessoal, como vocês já estão vendo aí. Aqui em cima fica 3.000 vezes 2, 6.000. Resolvendo tudo que a gente tem ali. Se vocês puderem conferir essa conta aí, por favor, eu agradeço. Certo aqui, pessoal? Podem conferir aí para mim, por favor? Aqui a gente pode até mais 0,2 mais 1, né? Fica 1,2. Deu isso mesmo, professor. Bateu, né? Então, beleza. Aí a gente vai fazer aqui a mesma coisa para o Reynolds, deixar só em função do V2, que é o que a gente vai ficar chutando, vai chutar e vai recalcular toda hora. Essa parte aqui do cálculo interativo eu vou pedir para vocês me falarem, para vocês chutarem o valor aqui dessa velocidade, tá? Para vocês verem como é que funciona. A gente poderia fazer também chutando o fator de atrito, tá? Semelhante como faz com o diâmetro. Chuta o fator de atrito, calcula a velocidade, com essa velocidade calcula o Reynolds, e calcula o novo fator de atrito e fica nesse ciclo. A gente vai fazer chutando a velocidade e eu vou pedir para vocês fazerem tentando, chutando, né, inicialmente o fator de atrito, para ver como é que fica. Professor, Oi, e como você voltar no slide anterior, só para eu terminar de copiar o Reynolds ali? essa equação aqui, É, só esse finalzinho aí. tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, podem ir falando, tá? Eu sei que a caixinha tá extensa, a gente já fez muita coisa, mas pode perguntar qualquer coisa aí que eu volto sem problema nenhum. Deu certo. Obrigado.
E fazendo aqui, deixando em função apenas do V2, a gente fica com 8.333,33 vezes V2. Confere isso aí para mim, por favor, também. Deu isso aí mesmo, professor. Beleza. Aí aqui, pessoal, a gente vai entrar na parte do cálculo iterativo, tá? Seria isso, a gente vai chutar um valor aqui de velocidade, chutar mesmo. Com esse valor de velocidade, a gente vai calcular o Reynolds. E com esse Reynolds e o epsilon sobre d, que é constante, a gente vai determinar o fator de atrito. Com esse fator de atrito, a gente recalcula a velocidade. Aí, com essa velocidade recalculada, a gente recalcula tudo de novo, até que a gente tenha uma convergência dos nossos valores, tá certo? Então, eu vou pedir aí para vocês chutarem, me falarem uma velocidade que vier na cabeça de vocês para a gente fazer isso daqui. Quem se habilita? Pode chutar, qualquer valor. Não tem problema não. Bota aí 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Então, esse foi o nosso primeiro chute. Com esse 10 metros por segundo, a gente vai substituir nessa equação aqui, ó. Notem que aqui eu coloquei V2,1 porque o 1 é relacionado à primeira iteração, tá? Então, o nosso Reynolds vai ficar 8.333,33 vezes 10, né? Isso aqui vai dar aproximadamente 8,3. Normalmente aqui a gente deixa em notação científica, tá? Para melhorar a nossa visualização no diagrama de Moody, tá certo? Vezes 10 a quarta, tá? Então esse é o Reynolds que a gente da nossa primeira iteração. Aí, juntando esse Reynolds com... Notem que aqui eu fiz uma aproximação, tá? Para 8,3. Não tem problema quanto a isso. Isso é um erro que a gente está associado ao próprio diagrama. E o fator de atrito, a gente vai lá para o diagrama de Moody. Então, deixa eu pegar isso e colocar em um slide em branco. Aqui o diagrama de Moody. Vou colocando aqui o Reynolds e a rugosidade no canto para a gente ir visualizando esses pontos. Aqui é a nossa primeira iteração, nosso primeiro ponto. Oito vírgula três, pessoal, vezes 10 a quarta, tá onde? É esse ponto aqui. Aproximadamente, a gente aproximar aqui para 8, ou aqui? É o à frente. É esse ponto aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre ser esse ponto? Ou alguém acha que é aqui? 8 vezes 10, 8,3 vezes 10 a quarta. Ninguém acha que é aqui, pessoal? Então, beleza. É isso mesmo. Aqui é uma escala crescente. Então, não confundam isso aqui como um índice dessa escala, tá? Isso aqui é a marcação de 1 vezes 10 a quarta. Então, 8 vezes 10 a quarta está aproximadamente aqui. Um pouco antes, né? De 10 a quinta. De 1 vezes 10 a quinta. Então, esse ponto. O que a gente precisa calcular agora, né? Determinar é a nossa curva do epsilon sobre d, que nesse caso ela é constante. Essa curva está aqui, ó. Ela nunca vai mudar. É 0,3.
0,01, né? Só confirmar. 0,01. Então a gente vai cruzar essas informações, o número de Reynolds até essa curva. E a gente chega mais ou menos nesse ponto aqui. Cruzou as informações, rebata isso aqui de forma horizontal até o fator de atrito. Que fator de atrito é esse? Mais ou menos quanto? Consegue visualizar no gráfico? Sim, 0,04, né? 0,04 está aqui em cima. Aqui embaixo, notem aqui o seguinte: esse espaço é de 0,02. Então, aqui é 3, aqui é 32, 34, 36, 38, 40. Tá? A gente poderia aproximar aqui para 38. Tá certo? 0,038. Nosso primeiro fator de atrito. Tudo bem? Beleza. Poderia utilizar 0,04 também, tá? Uma aproximação aqui, até porque. Mas ia ficar um pouquinho mais. Talvez demorasse mais para convergir. O ideal mesmo seria 0,038. No caso. Deixa aqui. Aí, com esse fator de atrito que a gente encontrou, 0,038, a gente vai substituir nessa equação aqui e calcular a velocidade. Então, vou pegar aqui isso, fazer o cálculo efetivo dessa, dessa velocidade, substituindo o fator de atrito. Lembrando que aqui já vai ser a velocidade 2. A partir daqui a gente não chuta mais nada, a gente está só recalculando. Deu 27,96. 27,96? Beleza. Deixa eu afastar tudo isso. Mais alguém fez essa conta para conferir, pessoal? Fiz, professor, deu isso mesmo. Isso mesmo, né? Beleza. Eu peço isso, pessoal, é só para uma confirmação, tá? Não é que deu errado não, mas é porque normalmente é bom a gente ter mais de um teste. Então aqui na nossa segunda iteração a gente já vai usar o valor que a gente encontrou, que foi 27,96 metros e na segunda iteração do mesmo jeito, com essa velocidade que a gente encontrou, 27,96 metros por segundo. A gente vai recalcular o Reynolds. Y sobre D é constante. Não precisa mudar. Vai encontrar um novo fator de atrito e uma nova velocidade. A partir daqui, pessoal, eu não vou mais colocar a equação da velocidade para não ficar tão poluído o nosso slide, tá? Eu vou colocar só o V2. Vocês já sabem como é que a gente calcula isso. Aqui já vai ser V3. Estou só organizando para depois a gente calcular tudo. Aqui o Reynolds deu quanto? Nosso segundo Reynolds. Alguém fez? Deu 23,3 vezes 10 a terceira. Quanto? 23,3 vezes 10 a Então, terceira. 2,3 É, 10 a vezes 10 a 4. quarta, tá? Então, 2,3 vezes 10 a quarta. Foi o Reynolds calculado.
O epsilon sobre D a gente não vai mudar, tá? Deixar aqui, constante. Deixar aqui em vermelho, que é para vocês saberem que foi relacionado à primeira iteração. E esse aqui, deixar em verde, que é relacionado à segunda. Então, mais uma vez, a gente vai selecionar aqui o ponto de 2,3 vezes 10 a quarta. Tá mais ou menos aqui, né? O 2,3. Aí vem até a curva, que agora tá aqui, ó. Um pouquinho acima. E, opa, rebate. Agora deu quanto? Fator de atrito. Aproximadamente 0,042, né? Ou 0,04. Já que está entre 0,04 e 0,042. Aqui eu aproximei para cima, tá? Mas é um erro associado aí que a gente vai ter ao uso do diagrama. Até porque a gente não tem resolução suficiente para ter muita precisão, né? Tudo bem, pessoal, aqui no valor do diagrama? Zero vírgula zero quarenta e dois. Aí com esse fator de atrito, a velocidade dá quanto? Tony, Oi, eu acho que lá em cima, lá no Reynolds, é 23,2 vezes 10 a quarta. 23 vezes 10 a É quarta? porque, né, aquilo ali, né, 8.333, né? É, Então, vezes 27 vai dar mais de 200 mil, entendeu? é 2, Aí, nesse caso aí, 2,3 vezes 10 2,3 a... vezes 10 a quarta dá 20. Tá, então aqui é vezes 10 a quinta, né? 2,3 vezes 10 a quinta. Já muda aqui o nosso diagrama. Nosso ponto agora vai ser esse. Tudo certo, pessoal? Agora não tem como deixar duas cores, né? Deixar tudo preto. Pessoal, aqui foi feita uma correção, tá? Me alertaram que o Reynolds, na verdade, é 2,3 vezes 10 a quinta e não 2,3 vezes 10 a quarta. E eu tinha ouvido você falar 23 vezes 10 a terceira. Por isso que eu coloquei 2,3 vezes 10 a quarta. Então, o nosso Reynolds, notem aqui o seguinte, ó. O fator de atrito, ele deu aproximadamente a mesma coisa. Na verdade, aqui foi mais próximo até do 0,38, né? Depois que a gente fez isso. Então, a gente obteve o mesmo fator de atrito na segunda iteração. Se a gente obteve o mesmo fator de atrito, aqui 0,038, obviamente a velocidade que a gente fechou desse cálculo correto vai dar 27,96, concordam? Concordo. Então, a partir daqui, pessoal, a gente já pode encerrar o processo de iteração, tá? Chute certeiro? Em relação aqui a 10, É. não, é porque é o seguinte, quando a gente faz o processo iterativo, normalmente, normalmente isso aqui chega numa convergência rápido, porque como a gente tem um termo aqui que está dentro de uma raiz, o fator de atrito é a nossa variável, né, que vai ficar mudando. E é muito pequeno.
o valor do fator de atrito em si. Aí quando coloca dentro da raiz, meio que se autobalanceia, sabe? Por isso que fica, essa convergência ela vem um pouco mais rápido. Pra vocês terem noção, eu fiz essa questão aqui, ó. Deixa eu abrir. Professor, Oi. desculpa aí, mas é porque acho que foi a minha internet que saiu, eu tive que sair, retornei e perdi aquela parte que eu estava falando com o senhor do número correto lá, não era do número de Reynolds, eu perdi dali para frente. Tá, rapidinho. Deixa eu voltar lá. É o seguinte. Eu tinha entendido que você tinha falado no início 23 vezes 10 a terceira, né? Por isso que a gente utilizou 2,3 vezes 10 a quarta. Aí depois você me falou que na verdade era 23 vezes 10 a quarta, né? Então dá 2,3 vezes 10 a quinta. Aí com esse Reynolds e a rugosidade relativa, o nosso ponto aqui do fator de atrito é exatamente o mesmo. Aproximadamente, não é exatamente não, mas aproximadamente o mesmo ponto que a gente encontrou no início, 0,038. Aí com esse fator de atrito, na hora que a gente substitui aqui, a gente vai obter, obviamente, a mesma resposta, né? Já que a gente está com o mesmo fator de atrito. É a única coisa que muda. Aí a gente já pode encerrar o processo de iteração. Oxe, Mas, 10. mas é o seguinte, pessoal, para vocês terem noção o quão é importante, mesmo encontrando esse chute aqui na segunda iteração, eu gosto de fazer uma terceira iteração. Professor, o senhor vai calcular a mesma coisa de novo? Vou. Para que calcular a mesma coisa de novo? Para ter certeza que a gente fez correto, certo? Não é nem... Isso eu falo o que eu faria se eu estivesse fazendo uma prova ou se eu estivesse fazendo uma questão avaliativa, tá? Porque às vezes quando a gente faz isso muito rápido e tem, principalmente, essa iteração muito rápido, né? Aqui já foi na segunda interação. Ontem à noite, para vocês terem noção, na primeira interação, a menina chutou um valor aqui e interagiu. Mesmo assim, eu gosto de fazer o cálculo tudo de novo. Por mais que eu tenha a mesma resposta, mas é justamente para eu ter certeza que eu tive a mesma resposta. Porque às vezes a gente está fazendo na calculadora muito rápido, falo isso porque eu já fiz isso várias vezes, em vez de de multiplicar, eu faço divisão. Eu aperto o botão dividir e aí a gente tem um valor completamente diferente. Então por isso que eu gosto de fazer de novo, só para ter certeza. Porque quando a gente faz de novo, efetivamente calcula, em vez de só copiar, a gente vai confirmando os nossos passos. Então, por isso, esse processo de reavaliação, né? Isso, na verdade, é uma conferência que a gente está fazendo. A gente está... É interessante... Na verdade, professor, sobre isso. ocorre também porque, no caso... No quê? Rafael? Acho que é a internet dele, professor. Acho que caiu de novo. Então, o que eu estava comentando, né? Quem estava falando aí? Foi Matheus? Eu falei. Matheus, em relação a esse negócio do chute, que foi certeiro ou não, né? A gente chutou 10 e já chegou em 27,96. Na turma da noite, eu fiz uma questão de cálculo de diâmetro, também interativo, e aí eu pedi para o pessoal chutar um diâmetro, né? Aí eles chutaram inicialmente, 32 milímetros. No primeiro passo, já foi calculado 280 milímetros. Aí desse 280, olha a diferença, de 32 para 280. Só que aqui, no caso do diâmetro, fica uma raiz quinta. Aí esse balanceio que a gente comentou, fica esse balanceamento do cálculo, ele meio que se corrige até mais rápido. Aí de 280 já veio para 298, que foi a convergência, né? A gente aproximou aqui para 0,3. Então, mesmo valores muito distantes, como 30, no caso aqui do diâmetro, 32 milímetros, a convergência ela se deu de forma rápida. Só que aqui foi necessário fazer uma terceira iteração, né? Que na primeira deu 28, 0,28, e na segunda 0,29. É próximo, mas ainda assim é diferente. Aí necessitou de uma terceira iteração. No cálculo da velocidade, mesma coisa. Se a gente tivesse chutado aqui talvez se a gente tivesse chutado 25, ia dar um valor já muito próximo esse fator de atrito. Ia dar muito próximo aqui dessa nossa resposta. E a gente faria de novo só para confirmar. O que é que eu gostaria que vocês fizessem?
em vez de chutar o fator de atrito, de chutar a velocidade, chutar aqui o fator de atrito. Chutar o fator de atrito, aí calcula essa velocidade com o fator de atrito que foi chutado, chuta em valores diferentes de 0,038, 0,04, para vocês verem um processo de convergência, já que aqui a gente já sabe o valor correto, chuta um valor completamente distante disso aqui, e com esse fator de atrito calcula a velocidade, da velocidade vem Reynolds, aí com a combinação um novo fator de atrito e continua o processo de iteração. E aí, pessoal, notem que a resposta está 28,3. A gente convergiu aqui 27,96. Está muito próximo, certo? De 28,3. Por que está diferente? Porque isso aqui foi feito matematicamente. O fator de atrito ele foi calculado, se eu não me engano, através da equação do Colebrook, né? Aí não foi determinado através do diagrama. O diagrama ele tem um erro associado que é o de visualização e marcação dos pontos, né? Cada pessoa vai visualizar um ponto diferente. Por exemplo, eu já tive casos de prova de alunos que tinham essa marcação aqui, por exemplo, e marcava 0 no primeiro 0,0381. Aí aqui embaixo 0,079. Ia fazendo essas aproximações. Eu não vejo muito sentido em fazer isso porque a gente não tem resolução suficiente para isso no próprio diagrama. Por isso que eu não faço, eu aproximo mesmo para o que está aqui, tá? Então esse erro aqui, 27,96, e aqui a resposta dada 28, é simplesmente em função do cálculo, tá? Essa questão, como eu falei para vocês, se eu não me engano, tá no questionário, mas eu acredito que não tenham duas respostas muito próximas para gerar problema para vocês, tá? Em relação ao que vocês vão marcar. Lógico que no questionário vocês têm valores diferentes do que a gente fez aqui, mas a ideia, no geral, é a mesma coisa. Qual a problemática toda dessa questão? E das questões de cálculo de velocidade e cálculo de vazão? A montagem dessa equação aqui. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ou não, professor? Agora é só treinar mesmo. Essas de novo, a dificuldade da questão é a montagem dessa equação. Vocês viram, a gente tá vendo aqui que é uma equação grande, né, trabalhosa, mas quando a gente faz isso, ó, a gente calcula e deixa a única variável que a gente muda, que é o fator de atrito aqui, o processo de iteração fica mais simples. Então é interessante fazer isso, tanto para as questões de velocidade e de vazão, a mesma coisa, como para os cálculos das questões de diâmetro, tá? Então, eu gostaria muito que vocês tentassem fazer isso aqui chutando o fator de atrito para vocês verem uma segunda forma de como é que se faz essas questões e vocês utilizam a que vocês acharem melhor. Para o cálculo do diâmetro, eu prefiro fazer chutando o fator de atrito, por exemplo. Aqui na velocidade talvez seja tão bom quanto, tá? Como eu não costumo muito fazer esse tipo de questão, eu preferi fazer chutando a velocidade, até para a gente ter valores discrepantes como esses aqui, né? De 10 para 27, por exemplo. Então fica essa deixa aí para vocês. No mais, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato por e-mail, né? Para a gente discutir. Se vocês forem fazer essa questão no questionário e não tiver a resposta lá, ou tiver mais de uma resposta próxima, entre em contato com o professor Douglas, tá certo? Para se certificar se vocês estão fazendo da maneira correta, né? A princípio, e se certificar da resposta correta a ser marcada, para vocês não serem prejudicados quanto a isso, ok? Ok. Eu vou colocar só no cigarro só essa questão, tá? Para vocês verem para não misturar com as outras que a gente já tem aqui. A de ontem à noite, você colocou no cigarro já, professor? Já tá no cigarro. Tá, ok, obrigado. As aulas você vai disponibilizar hoje ainda? A gravação, você disse? Tanto as da semana passada também. Matheus, eu acho que foi atualizado as gravações no cigarro. Deixa eu conferir aqui. Eu tinha recebido um e-mail ontem que tinha sido Eu adicionado olhei hoje de material. manhã e não vi. Ah, não?
Deixa eu ver aqui. Se não foi, eu vou ver aqui com o professor Douglas se ele pode fazer isso. A última aula que foi adicionada foi do dia 16 de junho, né? De julho. Foi da quinta-feira, falta de sexta. E de ontem é de hoje, tá? Eu vou falar com ele. Eu não vou ter tempo ainda agora de manhã para fazer isso. Mas de qualquer forma, se ele não puder, eu vou pelo menos colocar para baixar, porque é muito arquivo de vídeo. E depois para fazer o upload. Para tentar fazer isso ainda hoje, tá? Obrigado aí pelo alerta, tá, Matheus? Tranquilo, valeu, professor. Bom dia. Valeu, pessoal. Bom dia. Bons estudos para vocês. Mais tarde, na aula da noite, eu vou fazer mais uma questão de exercício, certo? Vou ver se eu faço outra de velocidade. Em vez de ser de velocidade, fazer uma de vazão, para ver a diferença entre as duas, como é que fica a equação. Fica parecida, mas ainda assim é um pouco diferente. E aí a gente se vê mais tarde, ok? Professor, Valeu, professor. Bom dia. professor, Oi, pode falar, Jorge. só uma pergunta aqui. O senhor falou ali do alfa, que turbulento ele vale 1, certo? E se fosse laminar, no caso? No laminar, Jorge, ele é muito próximo de 2. Aí pode aproximar para 2. Mas isso varia muito de problema para problema, tá, Jorge? Eu falei 1 e 2 porque é a título de simplificação, tá? Na verdade, tem que checar efetivamente, porque depende de um coeficiente, tem uma tabelinha para determinar esse alfa, para a gente ter um valor mais aproximado. Mas a título disso que a gente faz, e de simplificações mesmo, a gente pode aproximar no laminar para 2 e no turbulento para 1. No turbulento é 1,03, 1,02, ele muda um pouquinho. Aí, para simplificação mesmo, deixa próximo de 1. E no laminar, próximo de 2. Tá certo? Ok, obrigado. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia. Bons estudos para vocês.